Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um pão diário na Epístola aos Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 12. Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 12. Tradução King James e subtítulo a partir deste momento é: O ser humano é infiel e injusto. O texto diz o seguinte: qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. Versículo 10. Como está escrito, abre aspas, não há nenhum justo, nenhum ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se injustamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Amados, nesse texto, nós que vemos acompanhando esse devocional desde o capítulo 1, nós estamos falando da Epístola aos Romanos, que trata sobre salvação e justificação. Dentro do livro de Romanos, nós então vemos a exposição do apóstolo Paulo escrevendo esta carta que desejava estar muito com os nossos irmãos romanos em Roma, que era uma igreja formada de judeus e de gentios cristãos. E diante disso, Paulo mostra em suas orações o desejo de estar com os nossos irmãos. Nós vimos aqui que Paulo enviscera a questão do pecado, tanto do gentio quanto do judeu religioso, que pratica uma falsa piedade e que Deus literalmente acumula ira sobre ele em razão deste pecado. Mas Paulo traz também a respeito sobre a questão do julgamento, e que o julgamento ele é feito somente por Deus para a humanidade. E a palavra nos traz a ideia, no sentido que a bondade, a misericórdia de Deus, ela nos leva ao arrependimento. Então, quando nós ouvimos a palavra, ela nos leva a fazer uma visão interna a respeito de quem somos e a nossa situação diante de Deus em razão do pecado adâmico, que fomos condenados por causa do pecado, há um juízo de Deus sobre o pecado, que é a morte. Mas diante disso, nós temos também a graça de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que ele crê. E aqui nesse exato versículo, do versículo 9 ao versículo 12, o apóstolo Paulo, então, ele demonstra a infidelidade do ser humano e a injustiça do ser humano. E ele começa então questionando, porque nós havíamos já falado no devocional anterior a respeito que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, né? Ou seja, que a palavra de Deus ela não está engessada naquilo que a humanidade faz. Pelo contrário, a palavra de Deus ela subjuga o que a humanidade vai fazer e o que ela tem feito e se isso existe uma punição ou não. Deus, na verdade, é a palavra de Deus que ela é eficaz, ela é autônoma, ela não depende da humanidade. Então, Paulo enfatizou isso no começo, no capítulo 3, dizendo que o pecado traz a glória, a justiça de Deus, e aí houve a argumentação, devemos pecar mais para que então podemos deixar mais nítido a glória de Deus, a questão do juízo de Deus, e Paulo fala que não, literalmente não, absolutamente não. E aí então vamos para o versículo 9, ele diz assim, qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. Aqui nós vemos que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto o judeu, que é o povo escolhido por Deus, quanto os gentios estão no mesmo patamar de juízo de Deus sobre o pecado. Tá? Engraçado que nesse aspecto, engraçado e triste ao mesmo tempo, porque o pecado, na verdade, ele foi distribuído a todos da humanidade.
Só que a questão da salvação, ela já é no sentido limitado. Ela não vai salvar a todos. E é isso nós precisamos ter consciência, porque o sangue de Cristo foi derramado para os salvos que estão em Cristo Jesus. O sangue de Cristo, ele é eficaz para expiar os nossos pecados. Mas voltando ao texto, podemos entender então que não há diferença para Deus entre judeus e gentios. É tanto que o apóstolo Paulo, nós vimos anteriormente nos capítulos anteriores, Paulo falando aos mestres dos ignorantes e cegos que seriam julgados pelos próprios cegos e ignorantes, porque os gentios haviam adentrado ao reino dos céus primeiro que os seus mestres e que, na verdade, eles apenas seguiam uma religião, mas não havia fé em seu coração. Eles praticavam, honravam a Deus com seus lábios, mas o seu coração ainda não havia nascido de novo, ainda estava corrompido, não haviam nascido pela palavra, mas sim literalmente engessado na lei de Moisés, achando que isso seria uma vantagem para eles. E Paulo, então, que é conhecedor da palavra de Deus, já foi fariseu, já foi judeu, ele literalmente demonstra então a todos os nossos irmãos que estamos no mesmo patamar, ou seja, que o juízo de Deus está sobre toda a humanidade, mas que existe a salvação, só que essa salvação que Deus dá, ela não é estendida a todos, ela só é estendida àqueles que creem, àqueles que têm fé. Isso nós vemos também em Romanos 16, 17, quando ele fala que o justo viverá da fé e o que o evangelho de Deus é o poder da salvação para todo aquele que crê. É necessário crer, porque sem crer não pode participar da redenção que há em Cristo Jesus. E aí Paulo pega um texto do Velho Testamento, no versículo 10, e cita, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum ao menos, né? Não há um justo sequer. Então, Paulo está afirmando que não há nenhum justo. Aí parece um pouco contraditório, porque nós vemos que o apóstolo Paulo, lá no preâmbulo do capítulo, lá do versículo 17, ele diz que o justo viverá da fé. Então veja, o ato da fé é aonde nós, mesmo reconhecendo a nossa condição de pecador, miserável, que precisamos se arrepender, confessar os nossos pecados e depender da graça de Deus, nós vemos que somente aqueles que dependem, confia na promessa, na palavra, no sacrifício de Cristo, é que alcançarão a salvação, o livramento sobre a ira de Deus que vai se manifestar na terra. Então, diante disso, o texto é bem claro, há essa citação tanto no Velho quanto no Novo, o apóstolo Paulo trazendo aqui para a Epístola aos Romanos, demonstra que ninguém é justo, ninguém será justificado por suas obras, ninguém vai ser justificado pela sua capacidade de bondade, ninguém, não há nenhum justo. Quando a gente fala de justo, é aquele que, na verdade, foi absolvido do seu crime, do seu pecado. Então, todos nós estávamos no domínio do pecado, que era a morte. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, que tiveram entendimento, compreenderam, foram chamados por Deus, esses literalmente estão debaixo da graça de Deus, confiando através da fé a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Continuando, versículo 11. Não há uma só pessoa que entenda. Isso é muito interessante. Ninguém que fato busque a Deus. Veja que o apóstolo Paulo, ele abre um precedente imenso, dizendo assim no sentido do início, dizendo que não há ninguém que entenda a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Porque, de fato, o homem, no seu estado de pecado, no seu estado de miséria, a sua consciência, a sua vontade, que foi corrompida pelo pecado, em nenhum momento ele pode, em si mesmo, ter um momento de lucidez e entender que ele precisa, por si só, se arrepender e buscar a Deus. É isso que muitas pessoas não conseguem entender o que está escrito no texto. E é isso que o texto está falando. Paulo está dizendo, não há nenhum justo, nenhum ao menos, há um, apenas nenhum, justo sequer. E ele diz que não há pessoas que consigam entender. Por quê? O homem foi corrompido pelo seu pecado.
Então o homem em si só, ele não consegue ter este senso crítico ao ponto de entender que ele precisa buscar a Deus. Então vejamos, se não houvesse o Espírito Santo atuando na terra usando a igreja para que pudesse anunciar o evangelho aos escolhidos e chamados de Cristo, literalmente então essas pessoas continuariam vivendo no pecado. Lembra que o texto também anterior falou que mesmo que a gente não tivesse lei, a gente pereceria do mesmo jeito, sem ter o conhecimento da palavra. Então veja, tendo conhecimento da lei, da palavra, ou não tendo conhecimento da lei, nós morreríamos de qualquer forma. Então, a partir do momento que nós temos o esclarecimento e entendemos a nossa capacidade, que é ineficaz de agradar a Deus, a justiça de Deus, e que somente em Cristo Jesus nós conseguimos ser justificados, e este entendimento, ele não vem da nossa natureza, não é da nossa racionalidade, mas é algo que é revelado por Deus através do Espírito Santo e da exposição da palavra. Por isso que quando o Espírito Santo testifica da verdade e ele convence, a Bíblia não fala assim que ele vai tentar convencer. Não, ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Se o Espírito Santo convence o homem, ele consegue então mudar o status quo no sentido através da palavra, trazendo a revelação, o entendimento, a compreensão da necessidade dele buscar a Deus. Por isso que toda pessoa que diz que é cristão, ela tem essa necessidade não só de reconhecer o seu pecado, a necessidade da graça, mas a necessidade de arrependimento, a necessidade de confissão dos seus pecados e a busca constantemente na sua vida buscando Deus. Deu para entender? Então, assim, o homem, na sua própria vontade, se não houvesse a intervenção de Deus, se não houvesse o Espírito Santo que pudesse literalmente convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo à humanidade, ou seja, os escolhidos, chamados por Deus, eles não teriam esta compreensão e não entenderiam toda essa necessidade de buscar a Deus, tá? Então, diante disso, nós vemos que se eu e você hoje compartilhamos a palavra de Deus, se aprendemos a palavra de Deus, se nós oramos a palavra de Deus, se nós comemos a palavra de Deus, se nós respiramos a palavra de Deus, tudo isso foi colocado em nosso coração através de Deus, através do Espírito Santo. É Ele que nos convenceu. A nossa natureza, se não houvesse essa intervenção, literalmente nós continuaríamos no pecado, em trevas e literalmente condenados, tendo o conhecimento da palavra ou não. A Bíblia, Paulo ensina e deixa isso bem claro nos textos anteriores que nós já havíamos lidos e temos estudado durante todo esse período do devocional. Então a gente vê que o homem em si mesmo, ele não consegue compreender. Então essa questão de depender do livre-arbítrio, quem tem livre-arbítrio é Deus. Você tem livre agência no sentido de escolher o que quer comer, o que quer vestir, mas o livre-arbítrio ele foi corrompido. Quando a gente se fala de livre-arbítrio, é o status quo que o Adão tinha antes do pecado. Ele tinha livre-arbítrio, no sentido de fazer o que ele quisesse fazer, sem sentido de o seu coração estar corrompido. Mas quando o pecado adentrou ao homem, quando o pecado entrou na história da humanidade, o nosso livre-arbítrio foi corrompido. E nosso livre-arbítrio ele sempre vai se inclinar para a carne, para o pecado. Então é necessário que Deus intervenha nas trevas, na nossa vida, no nosso pecado, e Ele venha se revelar a nós através da sua palavra. E o seu Espírito Santo nos convence de toda. Ele convence, o Espírito Santo não fala que vai tentar, ele convence o pecador do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E é onde também o texto de João, ali no 15, 16 e 17, ele fala que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Por isso, irmãos, que a gente argumenta, falando a respeito disso, que é impossível que aqueles que estão em Cristo Jesus caírem da graça,
porque é Deus que vai o sustentar, é Deus que vai transformar, é o Espírito Santo. Então parece que muitas vezes quando as pessoas falam assim, o irmão se desviou, quem desviou foi Satanás. Satanás não tem mais possibilidade de perdão, ele pecou. Por isso que Tiago fala que há nele temor e terror, né, para ele, porque ele já está literalmente, e ele estremece porque ele está condenado literalmente. Mas nós, mesmo que ainda tenhamos algum residual no sentido de pecado, não na questão do pecado original, mas no dia a dia que possa haver alguma falha, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, ele é suficiente para expiar e ver toda a questão da injustiça. Então veja, Deus nos limpa de toda a inverdade e injustiça, não por mérito, não por eu ser bom, não porque eu sou alguma coisa boa, mas porque na verdade Cristo morreu por nós, carregando os nossos pecados, e Deus aceitou este critério que foi Ele que colocou, que é aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então precisamos entender isso, que a humanidade, não importa se é judeu, se é gentil, se é ignorante, se é sábio, se é inteligente ou não, o importante é entender que nós precisamos compreender que estávamos em trevas e que o Espírito Santo, ao nós ouvirmos a palavra, fomos chamados não agora, mas antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1. Nós estávamos predestinados a ser salvos. Ou seja, toda vez que você ouve a palavra e sente a necessidade de ter intimidade, de buscar a Deus, de ir a ter o arrependimento, é porque você é chamado, é porque você foi escolhido. Agora, aquelas pessoas que ouvem a palavra e literalmente ignoram a palavra, procuram viver uma vida de pecado, ignorando a Deus e a sua palavra, pode estar dentro do contexto de Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante. São pessoas que Deus entregou aos seus próprios sentimentos, que preferiram adorar a criatura, preferiram assim, o pecado de uma forma incontrolável e não se preocupam e se tornam inimigo de Deus. E aí elenca inúmeras situações de pecados que a própria Bíblia descreve. Né? Então veja como isso é importante a gente compreender. Se eu e você hoje temos o conhecimento, temos a clareza, a necessidade de estar em Cristo, é porque você é chamado, é porque você é escolhido. Amém? Glória a Deus por isso, né? Então a gente precisa entender isso. Na nossa própria vontade, nós não temos essa liberdade de buscar a Deus. Se não houvesse essa intervenção, em hipótese alguma, você e eu iríamos estar na presença de Deus. Pelo contrário, estaríamos literalmente alienados, vivendo no pecado e talvez lutando até contra Deus. Mas graças a Deus, se nós estamos ouvindo a palavra de Deus, se nós estamos entendendo, tendo intimidade, o Espírito Santo nos convencendo de deixar de pecar, de transformar a nossa vida, de se arrepender dos nossos pecados, parar de apontar os pecados das pessoas e realmente julgar a nós mesmos. É isso que diz na ceia. Se nós julgássemos nós mesmos, né? Se nós tratássemos, se nós pegássemos a palavra e julgássemos a nós mesmos, nos levaria à busca incessantemente o desejo de se arrepender, de confessar e de abraçar a graça de Deus, que é isso que Cristo tem feito em nossas vidas todos os dias e foi criado. E é impossível, irmãos, que a graça de Deus ela seja ineficaz. Então, quando ela vem na vida do homem, mesmo que ele ainda tenha alguma intenção de sair da presença de Deus, Deus o trará a ele de qualquer forma para a sua presença, porque foi pago um alto preço, e este preço foi o sangue de Cristo, e ele não pode ser usufruído por algo que não tem valor. Então Deus traz de volta, Deus justifica, Deus santifica, Deus transforma, Deus muda, Deus tira o coração de pedra, Deus tira as trevas, Deus limpa esse ser humano e prepara ele para ir para o céu. É isso que é a palavra de Deus. Vocês vão ver isso lá para frente, quando vocês verem lá em Romanos 9, 10, 11, você vai entender isso melhor, que é onde o apóstolo Paulo ele vai explorar um pouco mais a respeito disso. E o versículo 12 é uma conclusão genérica, que ele diz então: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Paulo então fecha esta ideia da pecaminosidade universal. Lembra? Primeiro ele tratou da pecaminosidade dos gentios, depois tratou da pecaminosidade da religiosidade dos judeus,
praticavam sua religião, mas o seu coração não tinha fé, estavam corrompidos e, pelo contrário, estavam ajuntando a ira de Deus sobre sua vida. É só ler o texto anterior, no capítulo 2, você vai entender isso. E depois, então, agora Paulo trata sobre o pecado universal, que todos estão em condições iguais diante de Deus. Todos se desviaram, saíram da linha, tornaram-se inúteis, sem utilidade alguma. Não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. É isso que precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender. Essa necessidade de entender que éramos literalmente inúteis. A própria palavra, que não me engano, em Isaías, fala que a nossa justiça é como a nossa justiça é como esqueci o texto agora. Me perdoe, mas eu vou achar e eu vou comentar depois. Que nossa justiça é como trapo de imundícia. Isso mesmo. Desculpa, perdão. Então a nossa justiça, aquilo que nós achamos que é justo, para Deus é um trapo de imundícia. É cheio de sujeira, pecado. Então veja, ninguém consegue ser justo se não estiver em Cristo. Ninguém consegue ser santo se não estiver em Cristo. É necessário, ninguém nasce de novo se não estiver em Cristo. Ninguém é adorador se não estiver em Cristo. Precisa estar em Cristo. E o apóstolo Paulo estava literalmente em Cristo desde o início desta carta, ensinando a respeito sobre Cristo. É Ele que nos dá, na verdade, a possibilidade de experimentar o amor de Deus para aqueles que creem no seu nome. Amém? Que você possa entender isso, porque é importante você entender essa necessidade, ter sempre isso na tua cabeça, a consciência que nós éramos inúteis e, na verdade, somos pecadores e ninguém é justo por suas próprias obras, mas fomos alcançados pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Lembre-se que a misericórdia e a graça de Deus sempre nos leva ao arrependimento, e não à arrogância, e não à ignorância, mas ao arrependimento. Tá? Então cuidado com o seu coração nesse sentido, porque se você achar que você é melhor que os outros, se você achar que é o VIP do céu, cuidado, de repente você vai entrar naquele grupo que vai dizer para Jesus: mas Senhor, eu profetizei no teu nome, fizemos maravilhas, fizemos cura, e o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Será triste este dia, tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, por ter a compreensão e o entendimento que teu Espírito nos leva a entender a necessidade de compreender a tua bondade, a tua misericórdia, a qual tem se revelado a cada dia a cada um de nós, para que nós venhamos compreender que nós não éramos justos e, pelo contrário, vivíamos em trevas, que o nosso livre-arbítrio foi corrompido pelo pecado, em que, em hipótese alguma, teríamos condições de entender e compreender a tua salvação, que é em Cristo Jesus. Mas, como fomos chamados, eleitos por ti, amados por ti, Senhor, através do teu Filho amado Jesus Cristo, a qual nós se arrependemos por causa da tua bondade e benignidade, pois tem nos levado ao conhecimento, à intimidade, pois o arrependimento nos leva a buscar a tua graça, a buscar a tua palavra, a ter intimidade contigo. Senhor, que nesta manhã o teu Espírito Santo tenha a plena oportunidade de convencer a todos a respeito do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus, convencendo-a sobre a palavra de Deus. E que ele possa nos guiar em toda a verdade, porque em breve, muito em breve, estaremos convosco para a eternidade. Senhor, nos guarda, nos livra do mal, nos protege do mal. Que nós não venhamos, Senhor, olhar para a direita e nem para a esquerda, mas focar apenas no autor e consumidor da nossa fé, que é Cristo Jesus. Somos gratos, Senhor, porque a tua palavra nos julga, a tua palavra nos leva a um conhecimento terrível da nossa natureza, mas também traz para nós a sua graça, o teu amor,
a reconhecer a tua graça sobre nossas vidas. E sabemos que conhecemos o teu amor através do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, a seguir a tua palavra, a fazer a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável a ti. Renova nossas mentes, transforma as nossas mentes para entender a tua palavra, compreender sobre a tua graça. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que tem feito na vida do teu povo. Guarda a tua igreja. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus te abençoe, um ótimo dia, fique na paz.